deste ano, peço desculpa, do ano passado, fazendo uma adaptação da legislação francesa num primeiro passo, como foi declarado pelo Ministro da Cultura francês, um primeiro passo de tentar compatibilizar com a diretiva europeia, designadamente ao isentar as utilizações, enfim, a aquisição de equipamentos por entidades coletivas, portanto, não sejam indivíduos, consumidores individuais. E, por outro lado, veio a fazer também duas coisas. Por um lado, a obrigação de que nos equipamentos e suportes em que exista a aplicação da taxa, que ela seja visível para o consumidor e, finalmente, que a própria definição dos montantes deva ser feita com base em, agora o anglicismo sim, em surveys, em inquéritos, em estudos de mercado que realmente apontem para uma quantificação minimamente razoável daquilo que é o prejuízo. Porque também aí há que mencionar o facto de que, no caso Padawan, o acórdão também define que uma questão bastante importante a ter em conta na definição da compensação equitativa é a própria definição de qual é e quantificação de qual é o prejuízo que está em causa. Por outro lado, também... peço desculpa, só acelerar um bocadinho. Também a Inglaterra, na sequência da decisão do governo britânico de alterar a sua posição no que respeita à cópia privada, tornando-a legal, o que não acontecia até aqui, encomendou um estudo independente ao professor Martin Kestner, da Universidade Britânica, que chega à conclusão de que o sistema, ao nível europeu, em que ele faz uma análise profunda, é profundamente irracional. O governo britânico, que tem, entretanto, em curso uma consulta pública sobre a extensão da ilicitude da cópia privada, já declarou, no entanto, que não irá aplicar qualquer tipo de taxas sobre equipamentos ou suportes. Isto é, no essencial, estamos a ver que realmente o sistema em que o projeto de lei 118 se fundamenta está, digamos, em desacelerada fragmentação no âmbito da União Europeia e necessita de uma reforma, quer por motivos judiciais, quer por não refletir as evoluções tecnológicas decorrentes da entrada na era do digital e que, por isso mesmo, são elas próprias um obstáculo, por um lado, à criação artística e, por outro lado, ao funcionamento do próprio mercado único. É a própria Comissão que, na sua comunicação do ano passado, de 24 de maio, expressa esta posição. Depois, diríamos também que, como mencionámos, esta problemática e a problemática do sistema assente em taxas sobre os equipamentos é da era do analógico. Isto é, isto iniciou-se no início, mais ou menos na segunda metade dos anos 60, e tinha a ver basicamente com o aparecimento do gravador de cassetes. O que é que acontece? Estabeleceram-se os sistemas de cópia privada, designadamente na Alemanha, e a evolução, entretanto, que se ocorreu ao nível tecnológico não foi acompanhada por parte dos sistemas. Os sistemas, digamos, olha-se para os equipamentos como se ainda estivéssemos na área do analógico, quando realmente já estamos no digital. E há realmente, depois, algo que é necessário ter em conta quando se analisa o efeito do digital sobre todo este ambiente, que é o seguinte: se por um lado, hoje em dia, os consumidores têm uma utilização e ao seu dispor equipamentos que têm multifuncionalidades e que têm um tipo de utilização que, em grande parte, nada tem a ver com a cópia privada. Podemos dizer que uma boa parte do que os consumidores têm armazenados nos seus dispositivos, em boa parte, são obras da sua própria autoria, ao fim e ao cabo. E, para além disso, o que poderemos dizer é que, se isto se passou por parte, nesta mutação por parte dos comportamentos e do tipo de utilização que é feito pelos consumidores, atenção, é necessário também ter atenção qual foi o efeito que isto teve sobre os próprios autores e sobre
as capacidades de exploração económica do seu próprio trabalho de criação. E julgamos que não é irrelevante mencionar alguns aspectos que a digitalização permitiu. Designadamente, a digitalização veio permitir a difusão à escala planetária das obras, gerando elevados níveis de receita, digamos, através do merchandising que é feito da obra, dos concertos, da publicidade, enfim, todo um conjunto de atividades que, enfim, há 20 anos eram completamente imprevisíveis e que hoje são, enfim, correntes. O problema, enfim, a facilidade que é hoje para um autor obter compensação pelas descargas através do MP3. Por outro lado, o autor, neste momento, tem, aliás, já há alguns anos... pedir para... Já estamos a triplicar. Estou quase a terminar. Temos outra a seguir. Agradecia, porque depois, se o Sr. Diretor e se os outros elementos entenderem, fazer chegar alguma documentação aos seus deputados, mesmo que não seja agora nesta sessão, posteriormente poderão fazê-lo de uma forma mais detalhada. E também depois na resposta poderão aproveitar para dar mais algumas informações. Enfim, mas se me permite então, para terminar o aspecto deste desfazamento tecnológico do sistema, ou melhor, do desfazamento em relação à tecnologia do sistema, eu diria que se formos a ver o desenvolvimento que tem vindo a ter o cloud computing, o streaming, em que pura e simplesmente não existe cópia e são desmaterializados equipamentos e suportes, eu pergunto, então vai-se aplicar aqui? É óbvio que é uma evidência que o sistema não está adequado à era do digital. Finalmente, também duas questões. O facto de estar a ocorrer, através como foi anunciado pela Comissão Europeia, um processo de mediação de alto nível conduzido pelo ex-comissário português António Vitorino, que tem em vista exatamente a procurar harmonizar o sistema ao nível europeu, por forma a criar potencialidades de desenvolvimento do próprio mercado do digital e da criação artística. Isto é apontado claramente na decisão da Comissão, nessa comunicação, em que anuncia este processo de mediação e que anuncia a sua intenção de, na sequência, vir a legislar em 2012. E agora, não me enganei no ano, é exatamente neste ano em que estamos. Finalmente, mas muito drástico, e eu peço desculpa por realmente a minha indisciplina no tempo,